Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar da NBA, do projeto Vamos Falar de FUN, em colaboração e transmissão na Bola TV, para fazer mais um rescaldo aqui desta semana que se passou aqui da NBA. E que semana que foi mais de notícias de despedimentos, especialmente do grande Nick Harrison. Exatamente, foi o grande highlight, digamos assim, desta semana que se passou. Essa questão do despedimento e também a discussão que está-se a ver agora por causa da questão do futuro de aulas, e vamos discutir isso e também não só, outras notícias, como também, como estava a querer dizer, também o despedimento que houve. Comigo, para fazer aqui o episódio, em primeiro lugar, estou na companhia aqui do Gonçalo Ferreira, que está muito contente, depois de um fim de semana do Dominator de duplos de 20 pontos, não é, grande Gonçalo? Pois é. Olá, pessoal. Eu só quero aqui já guardar uma ressalva para o Bruno, que a semana passada teve a indecência de gozar com o grande Dominator, e o Dominator demonstrou que está aqui para as curvas. Quer dizer, para algumas, porque curvas mais apertadas não é bem com ele. Mas foi tipo aquelas curvas abertas em que consegues ver o que é que está para a frente. O Eitan, mesmo assim, é um bocado cego. O Eitan, mas fora isso... Estás a dizer que o Eitan é especialista. Se fosse um piloto de corrida, até era da NASCAR. Era fazer ao vai. Nem isso. Nem isso. É porque ele nem para isso tem jeito. Mas imagina, estás a ver quando vais tipo na autoestrada, ou vais tipo numa estrada e tens uma curva aberta, isto é, consegues ver perfeitamente. O Eitan está a ficar decente nessas curvas. E até mesmo nas retas, é um gajo um bocadinho, pronto, convém ter um bocadinho de atenção. Gonçalo, tu ainda... Ouve lá. Eu ouvi aqui o Rafael a querer o Cat como Defensive Player of the Year e MVP e afins. Eu ainda hei de ouvir a falar de Andre Ayton como o Big Three de Los Angeles, Luka Doncic, Austin... agora ia dizer Austin Harris, mas não tem nada a ver. E o DeAndre Ayton, eu fico muito... O Austin Reeves e o DeAndre... Eu fico muito contente por ti, Gonçalo, Rafael, pronto, tipo de óculos. Fico contente porquê? Porque eu sentia-te triste. E se há uma coisa que eu gosto imenso é ver os fãs dos Lakers regurgitar. Porque a seguir a queda vai ser tão saborosa. Mas tão... Olha, vai ser uma queda que aquilo... vai ser tão bom. Vai ser tão bom. Eu já estou à espera. Eu aviso já de antemão que eu já comprei os bilhetes para Cancún para duas datas. Ou para se ficarmos pelo play-in, ou se ficarmos pela primeira ronda. Portanto, eu já tenho ali pelo menos os bilhetes comprados. Agora, se os não te esqueças de mandar o código de desconto play-in, para os três. Para nós os dois. Sim, mas fazemos assim. Se eu ficar se eu ficar pela primeira ronda e tu ficares pelo play-in, eu ofereço-te o bilhete do play-in para ti, para tu ires para Cancún mais cedo. Ok? Se for ao contrário, eu também te ofereço os bilhetes da primeira ronda. Estou cá para isso. Lá vamos nós. Epá, o Curry que fez com que o Wembanyama parecesse um anão. E tu estás a falar da minha equipe. Eu acho que o Wembanyama teve tipo flashbacks daquelas imagens da guerra em que começa a sentir do género. Parece que estou a ter um déjà vu dos Jogos Olímpicos de 2024 em que tinha este anão aqui a mandar-me triplos no meio da rua. Epá, é muito sagrado. E eu aqui com estas raquetes a servir de braços não conseguia parar este anão e agora tenho que levar com ele outra vez. Só houve uma pessoa que eu senti pior que o Wembanyama, que foi o meu pai quando eu parti o braço. Porque eu parti o braço e ao mesmo tempo jogava PlayStation e ganhava. E ele ficava muito chateado. Porque era uma maneta a ganhar a uma pessoa com duas mãos. E eu sinto que o Wembanyama também sentiu isso. Que é tipo, rapaz, eu de joelhos era suposto eu conseguir fazer blocos. E não consigo. Estou muito chateado.
Exato, a grande Stephen Curry, que foi 95 pontos, acho que foi 46 num jogo e 49 no outro, num duplo confronto que os Warriors tiveram foi no final da semana, fim de semana, mais ou menos, que tiveram aí contra os Spurs, em que o Curry basicamente destruiu, como estavam a dizer e bem. Aliás, há ali um lançamento mesmo na cara do Wembanyama, que o Wembanyama ficou tipo, pronto, não é? Nada a fazer. Diz, Bruno. Mas depois levamos um cabaz dos OKC, o que me irritou solenemente. Sim. Que é cheira a terra. Porque é assim, vamos ser honestos. E já vamos falar de Dallas e o problema ao nível dos hospitais centrais de Dallas. Mas atenção que ali a zona de Golden State é conhecida pelas excelentes clínicas geriátricas. Que aquilo é só terceira idade, vamos ser honestos. É Jimmy Butler, é Draymond. O Draymond Green já parece um velho, porque imagina, é Old Man Yells at Cloud, basicamente. É o típico Draymond Green. E depois o Curry lá está. É aquele velho do andarilho que ainda é em gingão. Pronto, é o que temos. Tu falas de Draymond Green, mas eu estava a ver que ele ia se pegar com o Wembanyama. Eu estava a ver a coisa tipo... Claro! Cirilo, tu estás à espera que o Draymond Green não andasse à porrada numa época, é como não sei. Ainda por cima com um poste estrangeiro. Um poste estrangeiro, como o Sabonis, como o Roberto, como o Norquito, não é? Ele que gosta tanto, o Draymond Green... Eu estou a imaginar vocês lembram-se que o Victor Wembanyama começou a época, ou a pré-época, a ir ter com monges budistas lá do Tibete a fazer... Eu tenho a impressão que o Draymond Green, se fosse para um retiro, andava à porrada com os monges tibetanos que guardaram silêncio. E mesmo assim andava à porrada, porque está nele. Está nele. E é assim, vamos ser honestos. Às vezes faz falta porrada. Seja para descontrair um bocadinho. Por exemplo, eu gosto do UFC, mas também só ver o UFC, eu não... Pronto, vou vendo um bocadinho também, nem ver. E já viram a sorte dele de não ser um jogador de hóquei em patins, porque ia sendo com o stick e com os patins. Era homenzinho para isso. Ele para isso, olha, podia ir para a NWL, ok de gelo, não é? Quando eles gostam de andar aí, trocar um não, mas eles tiram as luvas e ele não, ele usava mesmo o stick para dar porrada e provavelmente mantinha os pontapés nas zonas da genitália, só que ali tem a questão de ter a lâmina do hóquei, que era capaz de doer um bocadinho mais. Yeah. O que doeu um bocadinho mais aos adeptos de Dallas foi a troca que levou o Luka Doncic para a terra onde o Gonçalo gosta de passar as temporadas, que é ali a zona de Los Angeles. Ele que claramente tem cara de ator de cinema e de estrela de cinema, retirado há 70 anos. Mas eu estou muito feliz porque finalmente vamos poder retirar o telemóvel do Nico Harris no Staples Center, uma cerimónia muito bonita, que vai ter que se calhar ainda vai ter um joelho do Anthony Davis, que aquilo está tão mal que é capaz da perna sair e ficar lá o joelho. Eu estou muito contente. E estou a ver com o Gonçalo, desde que foi feita essa troca, ele nunca mais jogou no Euromilhões. Vamos ser honestos. As pessoas que jogam no Euromilhões também depois deviam dar a oportunidade aos outros ganhar. E no caso do Gonçalo já sentiu que ganhou o Euromilhões para o resto da vida. Principalmente depois do que aconteceu com o Russell Westbrook, não é, meu amigo? Isso é um tempo que eu estou muito contente em ter eliminado a minha vida e ter durado tão pouco tempo. Obviamente que, pronto, eu não sei quanto tempo é que temos para falar de aulas, mas tenho aqui algumas coisinhas para dizer. Eu acho engraçado que uma organização tinha demorado 9 meses para despedir um GM, um diretor das operações de basquetebol, como queiram chamar, e tenham lançado um comunicado que, em termos de comédia, está ao mesmo nível do comunicado da NBA a reagir aos casos de apostas ilegais e esquemas ilegais de apostas
a envolver jogadores e treinadores da liga. Porque foi um comunicado basicamente a dizer isto era incomportável, depois do início de época muito complicado, e nomeadamente por uma troca que ninguém estava à espera, de trocar Luka Doncic para os Lakers e pelo retorno que tivemos, sabendo Excelente que foi a retorno mesma ao nível de direção. peso. Sim, sim. Ao A nível nível de peso, quilos, então, exato. A nível de quilos, exato. Ganhaste. É curioso porque na altura, em termos de peso, trocar uma coisa pela outra estava muito ela por ela, porque o Luka, ali ao nível dos Big Macs e CBOs, estava fortíssimo. Agora está ali a comer aquelas saladinhas fitness lá de LA, aquilo parece que não ajunta-se ali a formosura do rapaz. Mas achei engraçado o comunicado dos donos, neste caso dos Dallas Mavericks, a expressar o descontentamento pelo início da temporada e pela troca que teve o retorno que teve. E eu acho engraçado que foi a mesma direção que não se opôs ou que não levantou nenhum problema quando o Nick Harrison apresentou esta proposta, digamos assim, apresentou esta proposta para a redundância, apresentou esta troca à direção, digamos assim, aos donos. Eu sei que os donos não são necessariamente pessoas muito ligadas à vertente desportiva, são claramente pessoas mais ligadas à vertente financeira e está tudo certo com isso. Também há muitos franchises que têm tido sucesso com donos que olham mais para a vertente financeira do que para a vertente desportiva. Isto é igual para qualquer tipo de clube, de franchise, seja de que modalidade for. Mas acho que este despedimento não só pega por tardio, como a própria justificação é uma justificação que não faz sentido nenhum. Só fazia sentido se, de facto, os novos donos tivessem entrado, sei lá, a troca foi há 9 meses, tivessem entrado no verão ou tivessem entrado depois um bocadinho mais, ou agora há 3 ou 4 meses. Fazia mais sentido nessa altura estarem a fazer este comunicado. Agora, parece-me que isto é claramente sacudir água do capote. E eu sei que neste momento, obviamente, o papel de GM dos Mavericks não é propriamente algo apelativo, no ponto de vista de tudo, mas a partir do momento em que começam uma época em que começam logo com os cânticos de Fire Nico e tens jogadores basicamente pós-jogo e familiares dos jogadores a dizer a dada altura que os jogadores sentem-se mais confortáveis a jogar fora de casa do que em casa, porque em casa, pelo menos, fora de casa não têm de ouvir aqueles cânticos e aquelas situações, torna-se um clima muito pesado dentro de uma organização. Na vertente, não é estar aqui a defender o Nick Harrison, mas numa vertente do Nick Harrison e da tomada de decisão dele e dos Dallas Mavericks, porque foi uma decisão que partiu tecnicamente de toda a gente, porque se houve concordância é porque não havia problema nenhum em fazer a troca. Pronto, novamente, neste momento tem o Cooper Flag, que é claramente o futuro da equipa. Eu acho que não resta outra opção que não seja limpar tudo aquilo que são aqueles contratos mais pesados, limpar tudo aquilo que são os jogadores que não encaixam nesta cronologia do Cooper Flag e explorar o mercado por Kyrie, por Anthony Davis, mesmo que o retorno não seja aquilo que tiveram, se calhar, que já tiveram outrora, mas aceitar a melhor proposta possível por estes jogadores e começar a pensar no futuro, começar a limpar um bocadinho a folha salarial mais no imediato dos Dallas Mavericks e apostar claramente no futuro. Eu acho que neste momento não resta outra opção. Parece-me que esta tentativa de tentar rodear o Cooper Flag de jogadores com muita experiência não é que não faça sentido, mas claramente o Cooper Flag, ainda mais sendo ele, de certa forma, o principal base da equipa, é muito complicado para ele poder assumir as custas do jogo, tendo jogadores tão experientes ao seu redor. Mas acho que é uma decisão hilariante por parte da direção, vem por tardia, mas estão, de certa forma, a usar o Nick Harrison como bode expiatório, sabendo que eles também têm uma cota à parte de responsabilidade por terem permitido que esta troca tivesse acontecido. Maior dos prazeres ao Nico, ele será bem-vindo para ser consultor dos Lakers quando quiser.
e nós cá estaremos para o receber. Obrigado, Nico. Continuo a dizer que tenho pena da saída agora do Nico Harrison, até porque continuo a dizer que mantém-se de pé a proposta Kyrie Irving e Cooper Flag por Jonathan Kuminga. Uma proposta que eu faço com dificuldade pessoal, que tenho muita estima por Jonathan Kuminga, como vocês sabem. Agora mais a sério. Eu, ao contrário do Gonçalo, acho que há aqui uma questão que nós ainda não percebemos. Mais do que o AD, é a questão de como é que o Cooper Flag joga com um base a sério como o Kyrie Irving. Isso pode ter muito impacto no que será o futuro dos Mavericks, mais do que propriamente o AD. Eu acho que o fenómeno AD, tendo em conta os outros postos que Dallas tem e a possibilidade que o Cooper Flag pode jogar a 4, se calhar é tentar ver se conseguem ter algum retorno por aquilo e avançar a partir daí. Agora, acho que trocar o Kyrie é prematuro por essa razão, que é nós estamos basicamente a utilizar o Cooper Flag como um point forward. Tem-se visto os rasgos de brilhantismo dele nessa posição, vai falhar muito, obviamente. Ele não está habituado a ter a bola na mão tanto tempo, está habituado mais a atacar o cesto, a vir do lado fraco, do que propriamente aparecer para criar o seu próprio lançamento ou criar lançamento para os outros. Mas parece-me, ao nível de técnica, o último que fizeram isso foi o Giannis Antetokounmpo e parece-me que ele é capaz de ter um bocadinho mais técnico que o Giannis. Obviamente não é tão dominante como o Giannis é, não é tão imponente como o Giannis é, não ataca o cesto da forma que o Giannis é, mas tem uma ligeira finesse que pode ser muito interessante num futuro dos Dallas Mavericks, onde um base a sério, por isso é que eu ponho aqui o Kyrie de parte, poderá aparecer e poderá ajudar o Cooper Flag a vingar como esperamos. Sim. O papel do Nico, eu percebi a ideia do Nico, honestamente. Eu não vou dizer que não. Não acho que foi a correta, mas eu até entendi. Quando estávamos a falar no início daquele ano, se calhar a coabitação Kyrie Irving no Luka Doncic sempre foi meio estranha. Era um bocado, eu tenho a bola, depois tu tens a bola. Normalmente acontecia o Kyrie aparecer mais como um 2 do que um e obrigar o Luka a espaçar o campo. Mas eu percebo a ideia de, ok, vamos aqui fazer um double down e vamos apostar fortemente na defesa. Acho que escolheram o jogador, não foi o jogador ideal. Continuo a dizer que no momento em que dissessem ao mercado, o Luka Doncic está aberto a propostas, poderia aparecer aqui propostas muito mais interessantes. Honestamente, os únicos jogadores que eu vejo que podiam não ser trocados por Luka Doncic seria, honestamente, o Victor Wembanyama e o Nikola Jokic. Acho que todos os outros estariam abertos. Obviamente, temos aqui algumas questões tipo Currys, onde há uma grande retribuição do franchise e eu percebo que não quisessem se expor numa situação dessas, mas eu os Bucks claramente iam ligar e propor o Giannis, por exemplo, o próprio Shea, quando compara-se com o Luka Doncic, se calhar poderia estar numa oportunidade para uma troca, ou pelo menos das pérolas do OKC. Escolherem o AD com todos os problemas que o AD traz e com
basicamente, o argumento que é para ganhar no agora, na altura em que não podíamos esquecer que o Luka era... E tem alguns problemas com lesões, e foram buscar outro jogador que tem problemas com lesões. O único jogador que poderia ganhar nesta batalha de problemas com lesões é o Joel Embiid. Ou o Paul George. Epá. Há muita culpa no cartório. Concordo com o Gonçalo que há muita culpa dos donos dos Dallas, porque duvido que ele tenha feito aquilo sem eles perceberem. Mas, se não perceberem se não perceberam que aquilo era um falhanço porque é comprar uma equipa de basquete, então o que eu tenho para dizer? Porque isto para fazer dinheiro e criar um casino e afins, há outras formas. A cena é que tu falas bem na questão das lesões, e quem é que está lesionado agora e quem é que está a jogar, não é? Luka Doncic está na forma que está, e o Anthony Davis ainda foi este passado domingo, saiu mais um report a dizer, daqui vai ficar de fora mais uma semana e meia, e vamos ver, porque vai ser reavaliado, essas coisas todas. E depois até a própria condição física do Anthony Davis, como nós sabemos, ele tem aparecido com uns quilinhos, lá está, uns quilinhos a mais, coisa que a malta de Dallas até acusava o Luka Doncic, que é verdade que o Luka Doncic vinha de verão ali das férias da Eslovénia ou da Espanha, ou isso ali com uns quilinhos a mais. Mas sim, sobre a minha opinião sobre isto, estou de acordo com vocês, porque a nível do dono, é sabido que o dono teve que assinar a troca, ou seja, o Nick Harrison, a ideia foi Nick Harrison, e as tais chamadas, o Rob Pelinka, as reuniões com o Rob Pelinka, isso tudo, mas depois no final o dono, ok, vamos a isto, ou seja, o dono, o Patrick Dumont, não é? Que vocês falarem bem, é um mais entendido a nível de casinos. Aliás, a família dele, principalmente a mãe que foi que comprou a equipa, é uma família poderosa a nível de gambling em Las Vegas. E prontos, lá foi vamos dizer assim, um bocado na cantiga, mas sinceramente acho que podiam, como vocês estão a falar bem, consultar nem que seja um Dirk Nowitzki, penso eu, não é? Que ainda por cima ele estava nesse posto do consultor, ou falar até com o antigo dono, que ainda tem participação na equipa, não é? O Mark Cuban, por exemplo, embora já não está no papel de tomar decisões, porque ele já perdeu, digamos assim, a maioria, mas podia-se falar e consultar, como estavam a falar e bem, das equipas. Por isso, tal como o Gonçalo diz, eu não quero retirar a culpa do Nick Harrison, obviamente que a ideia dele, mas o dono, e depois a própria declaração do dono, o comunicado, acho que foi sacudir água do capote, quando a culpa também é dele, digamos assim. Mas pronto, foi preciso o dono estar no jogo, atenção, que foi no jogo contra o Milwaukee Bucks, em que nos lances livres para empatar o jogo estava o PJ Washington, coitado, a levar com aqueles cânticos do Fire Nico, e pronto, e estava lá o dono que estava sentado à beira de um rapaz com a camisola Luka Doncic dos Lakers. Aliás, isto, pelo que se fala no pavilhão de Dallas, há jogos que realmente há muita malta com o camisola do Luka, mas é dos Lakers, é em sinal de protesto, vamos dizer assim, entre aspas. E pronto, e entretanto marcou a tal reunião para o despedir, e pronto, e o Nick Harrison foi despedido. Agora, a minha questão é a questão do futuro, porque esta equipe, este projeto é Nick Harrison. Este plantel foi construído por Nick Harrison. Agora que foi despedido, estou curioso para saber como é que vai ser. E falaste bem, até acho que foi mais o Bruno, falou da questão do Kyrie, que não jogou com o Cooper Flag. Atenção, Kyrie com Anthony Davis só jogou aquele meio jogo contra o Houston Rockets. É que nem vimos um jogo completo com a tal dupla que o Nick Harrison estava na sua visão, que era o Kyrie e o Anthony Davis. Só tivemos aquele meio jogo que, atenção, até para correr bem as coisas. O Anthony Davis estava a fazer um jogaço, entretanto, depois lá se lesionou, lá está, típico. E depois, entretanto, o Kyrie, que nós sabemos, teve aquela lesão nos ligamentos, foi passando, acho eu, umas semanas depois da estreia do Anthony Davis e da lesão dele. Por isso não sabemos como é que vai ser isto. E só que os sinais não estão a ser muito positivos. A questão do Anthony Davis, lá está, continua a estar muito tempo de fora e não jogar, e a questão
da tal gordura e isso, e não sabemos também como é que o Kyrie vai regressar, não é? Não sabemos bem. Mas a questão é que Dallas, se querem partir para um tal rebuild, que atenção, eu já tenho uma peça. E que Sim, peça? Que é o Cooper Flag. eu já tenho. No momento em que eles draftam o Cooper Flag e têm a primeira ronda, a primeira pick da primeira ronda do draft, naquele draft em específico, eu acho que todos os fãs de Dallas respiraram ligeiramente um bocadinho. Sim, Não acho que seja um prodígio como o Luka Doncic sei, honestamente. Mas é uma nova tentativa para o futuro. Não haja dúvida. É o tal plano B. É o Pronto, plano B. É caso isto mesmo corra mal, temos aqui o Cooper Flag que vai-nos ainda segurar um bocado aqui o futuro da equipa. Só que, como eu estava a dizer, a questão é que a nível de picks, por exemplo, Dallas só tem a pick do próximo ano. O resto está para os Warners por causa da troca de PJ Washington, está para o KC, está para os Nets por causa da troca de Kyrie e por aí fora. Ou seja, se eles querem para o rebuild e, olhando para o recorde atual de Dallas, vamos ser sinceros, está a convidar claramente para Dallas ir para o tanking e tentar lá estar no tal pódio que é muito falado, o pódio do próxima classe do draft, para sacar um bom talento, embora do que eu tenho visto e até olhando para a equipa, o que fazia mais sentido era um base, não é? Porque o posto já tens o Derek Lively, também é um bom posto de futuro na equipa, acho que nós concordamos com isso. E depois tens o Cooper Flag, que, como falaste bem, Bruno, pode vir a ser um bom point forward, mas falaste da questão do Giannis, embora o Giannis ainda demorou um bocado de tempo. O Giannis não foi transformado logo na primeira época nem na segunda, foi aos bocados e até, por acaso, foi com o Jason Kidd, mas ainda demorou um bocado de tempo a ser o jogador que é. Embora eu concordo contigo, o Cooper Flag, a nível de habilidade técnica, acho que é melhor que o Giannis e vai, se calhar, mais rápido conseguir cumprir, digamos assim, essa função. Mas, sinceramente, acho que Dallas, não sabemos lá estar ainda a timeline do Kyrie, há certo otimismo e tal, mas também há certo aquela sensação de conservador, porque estamos a falar do Kyrie, que atenção, não tem 20 e tal anos, já está na casa dos 30 anos. E depois temos o Anthony Davis, pronto, a sensação que está aí, aquele contrato que não é nada convidativo para meter no mercado de trocas, porque ele está a ganhar o Supermax, os tais 35%, em que no último ano está a ganhar os 60 e tal milhões de player option, que claramente ele vai ativar. É tipo, não há hipótese. Reparem, quando olhamos para as peças que Dallas pode trocar, eu concordo contigo, o Lively e o Cooper parecem-me duas peças para tudo o que seja o futuro. Sim. Mas temos o Klay Thompson claramente numa fase completamente descendente a pique da carreira. Sim. Temos o Gafford, que parece-me pode ter mercado, não deixa de ser um posto muito competente e mostrar aqui alguma questão. Eu não trocaria o Max Christie, mas tu, se quiseres podes trocar e pode receber aqui algo. Não parece que vão nessa conversa, sinceramente. Eu acho que o Christie vai fazer parte, não vai necessariamente fazer parte do futuro a 5, 10 anos, mas vai fazer parte claramente do futuro para aquela parte de transição, porque é um jogador competente e acho que encaixa bem ali com o Caleb Martin, talvez. Sim, o Caleb Martin. Sim, mas o que é que vai receber pelo Caleb Martin também? Pois, pelo Caleb Martin podes receber um pacote de batatas, mas daqueles fora de validade. Aquele pack de frutos secos que compras aí por 1,5€ nos cafés, e já é muito pelo Caleb Martin. Mas recebes mais do que recebias pelo D'Angelo Russell? Tu que já tiveste D'Angelo Russell também no teu plantel, Gonçalo, tu podes falar da experiência de Ilo. A questão é, o base marcador de pontos ainda tem algum valor para algumas equipas da NBA. Não é dizer que alguém ia dar mundos e fundos pelo D'Angelo Russell, mas alguém seguramente ia dar alguma coisa por ele. E ainda mais por ele ter um contrato bastante simpático, que também ajuda um bocadinho também para uma possível troca. Eu acho que, e é tal questão, e não querendo alongar muito, não se choquem por verem a partir de agora cada vez mais envolvimento do Mark Cuban, até na questão de inicialmente
começarem a vir estas conversas a público de despedir o Nico e mandar o Nico para a rua, e não fiquem muito chocados em ver um possível envolvimento direto ou indireto do Mark Cuban na ida do Nico Harrison para o centro de emprego. Mas até o Mark Cuban estava no tal jogo dos tal jogo do Milwaukee. O Mark Cuban estava lá também. Sim. Não ao lado do Mo, mas estava lá, nessa zona. Sim. Mas pronto, agora, eles neste momento têm a trocar tudo na volta dele. Sim. Agora vou-vos dizer uma coisa, que é, eu não concordo com vocês do ambiente estar mal para jogar em Dallas por uma razão simples. Deixa-me explicar. Quando estava lá o Nico Harrison, tu podias fazer o pior jogo de sempre, não ia ser apropado, ia ser sempre o Nico. Portanto, o Nico era importante para o quê? Se fosse um jogo mau, ninguém notava. Está tranquilo. Agora vão começar a notar. Esse é o problema. Eu vou ser honesto. Eu, se fosse um jogador de aulas, ficava muito triste. Muito triste. Yeah. Agora já não há bode expiatório de Nico, por isso vamos ver como é que vai ser os próximos passos aí de Dallas. Continuando, nesta questão de despedimentos, tivemos não foi de GM, foi de treinador, Willie Green, dos New Orleans Pelicans, que também, aquilo, nós falamos de Dallas, mas vou ser sincero, os Pelicans, eu acho que aquilo, pelo menos Dallas ao Cooper Flag, os Pelicans, acho que nem o Zion, vamos dizer que também, já agora, também está na enfermaria, está de fora, o Zion não está a jogar. Pronto, eu acho que devias dizer quando o Zion tivesse, tu devias dizer sempre que ele estivesse a jogar. Exato, ele está na enfermaria, ele já teve tanta vez. É isso que eu ia dizer, não é surpresa o Zion estar fora, mas estes Pelicans que estão com um registro muito, muito mau, aliás, acho que eles estão em último da conferência. 2-11. Exato, o último da conferência Oeste. Foi despedido o Will Green, ok. Só que, isto aqui, passando para ti, Gonçalo, Joe Dumars, que também justificou, não é? Dizer, as coisas não estão a correr bem. E, sim, nós já percebemos isso, que as coisas não estão a correr bem nos Pelicans. Eu gostei desta explicação dele, a dizer a coisa mais óbvia do mundo, mas as coisas não estão a correr bem porque também ele, o tal arquiteto, tal como o Nico Harrison, Joe Dumars também foi o arquiteto desta construção do roster dos Pelicans e sinceramente é verdade que o Willie Green, do que eu tenho visto dos Pelicans, é verdade que os jogadores já não reagiam ao que ele dizia ou ao que ele falava. Pronto, já não havia voz de comando, porque atenção, o Willie Green foi despedido e para substituir, e pelo que o Joe Dumars disse, vai ser pelo treinador interino da época. Ou seja, à partida não vai haver novo treinador, vai ser o James Borrego, que era o treinador adjunto, aliás, adjunto já há alguns anos nos Pelicans e que antes tinha assumido, foi treinador principal dos Charlotte Hornets, mas pronto, tem aqui o James Borrego, que à partida, como disse, vai ser até o final da época treinador interino. Mas Gonçalo, passando para ti, também com uma equipa assim, Zion assim e tal, acho que não há assim grandes milagres, não é? Para estes Pelicans, não é? Sim, assim, alguns apontamentos muito rápidos. Eu acho que melhor era impossível fazer com este plantel e com todas estas variáveis, nomeadamente lesões e afins. Eu não acho o Willie Green um mau treinador, mas ao mesmo tempo já desde o verão passado, ou melhor, já desde este último verão, que o Joe Dumars queria despedir o Willie Green, mas havia lá alguém no front office que ainda tinha poder na altura e que disse basicamente: está sossegado, ele fica aqui, ele continua aqui. Eles foram apenas buscar o James Borrego porque na altura em que ele saiu de Charlotte havia muito interesse por parte da liga em que ele continuasse como treinador, e ele teve algumas provas dadas em Charlotte e ele não fez um mau trabalho. Portanto, logo quando o foram buscar foi de certa forma para bater a concorrência de algumas equipas e também para ter ali um bom adjunto juntamente com o Willie Green, que é um treinador um pouco a rodagem, digamos assim, de liga, porque a primeira experiência dele foi em New Orleans como treinador principal. Parece-me que este plantel em si é aquilo que nós vemos, não há muito mais aqui a comentar. Tenho muita pena de ver o Herb Jones e o Trey Murphy a fazer belos inícios de temporada
e estarem ali a serem completamente queimados por ter um coletivo bastante mau. Não parece que ele seja necessariamente fosse o grande culpado desta situação. O grande culpado é o senhor que toma as decisões e é o senhor que decidiu despedir o treinador. Foi a mesma pessoa que decidiu trocar a pique não protegida deste ano para os Atlanta Hawks, porque achou que a equipa ia ser boa. E por trocar posições, atenção. É que não foi aquela cena de igual. Foi trocar a posição 20 e qualquer coisa por posição, já não lembro, 12, acho que era 12. E que já agora, antes que a malta comece a ficar toda exaltada, o Derrick Queen é um bom poste. Não é necessariamente um grande poste, mas é um poste porreiro. Tenho algumas dúvidas sobre o encaixe dele com o Zion, mas são botões para outros dias. Mas também o Zion, pelo tempo que não joga, também não vai ser encaixe em lado nenhum. Nem na cama do hospital, onde ele deve estar sossegado. Mas é isso, tenho pena. Eu acho que era impossível alguém fazer melhor trabalho do que ele. Tenho muita pena. Mas é isto. É a vida de um treinador da NBA, que é tal como um treinador em qualquer modalidade. Quando ganha é o melhor do mundo, quando perde é o responsável. Exatamente. E é preciso olhar um bocadinho para dentro e perceber que se calhar foi o front office que colocou a equipa nesta posição e decidiu construir assim este plantel um bocadinho atabalhoado. Vejo aqui ainda alguns jogadores de valor que possam ser trocados. Já disse 2, Trey Murphy e Herb Jones. Há ali alguns jogadores que também poderão ter ali algum mercado. Não digo que não, mas é um franchise condenado aos próximos 5 a 10 anos que vão estar ali um bocadinho na penúria, a não ser que calhar assim um euro milhões, como por exemplo ir buscar o GM dos Warriors estar assim com uma valente bebedeira e trocar assim um Steph Curry pelo Zion, por exemplo. Não sei, foi a primeira coisa que me lembrei. Jordan Poole. E era lindo. Admito, era lindo. Vemos o reencontro. Epá, eu vou ser honesto. Eu recuso-me a ver jogos dos Pelicans, então nem me lembrava qual era a equipa deles e fui procurar aqui na internet e depois de olhar para Zion Williams, o nome que me aparece é Jordan Poole. E a partir daí eu digo, pronto, está explicado. Jordan Poole, DeJounte Murray, meu Deus. Há aqui alguns jogadores interessantes. Eu gosto do José Alvarado, mas esse sou eu. O Herb Jones e o Trey Murphy são porreiros. O Looney deu-nos um título, 2 títulos, portanto, grande Looney. Obrigado por tudo. Mas já está bom. É difícil, não é? É difícil. Eu acho que a diferença entre os Pelicans, por exemplo, com o Memphis, é que Memphis, tem a estrela que é um bocadinho problemática, mas pelo menos a Memphis tem outra estrela que se calhar neste momento já é maior do que a estrela que a malta apostava, que é o Triple J. Os Pelicans não têm nada. Zero. Exato. Eu comentei, por exemplo, na questão de comprei com Dallas. Tudo começa, acho eu, com a coexistência Brandon Ingram e Zion Williams nunca resultou lá muito bem. Sim. E deixaram aquilo rodar até ao ponto em que o Brandon Ingram, quando foi para o mercado de troca, já não tinha o mesmo peso que tinha no início da questão, principalmente na altura em que o Zion Williams andava sempre lesionado e o Brandon basicamente carregava a equipa. Fez, se calhar, o Gonçalo ter muitas saudades dele e um quadrozinho com um coração com o nome dele. Mas, no momento em que tu perdes o pico do teu jogador para trocar, tendo em conta que querias manter o Zion Williams, não sei porquê, acho que toda a gente já notou que não é solução. Todas as decisões subsequentes são decisões a tentar minimizar os estragos. A culpa não é do treinador. A equipa está pessimamente distribuída, não há propriamente um base criador. Aquilo são todas as pessoas que gostam de ter muita bola na mão. Depois, lá está. Depois,
ainda não sabemos como é que o Darren Quinn e o Zion Williams podem coexistir, mesmo que o Darren Quinn está a apresentar ser-se um bom poste e um jogador de valência para o futuro. Eu acho que, ao contrário de Dallas, que há basicamente uma peça que podes construir à volta, aqui já não tens nenhuma. Sim, é isso que eu ia dizer. E tendo em conta que não tens nenhuma pica, só tens, acho eu, a do próximo ano, estava o Gonçalo a dizer. Sim, eles este ano não têm. Eles este ano não têm porque eles deram a do... Lá está, para os Walks. Vão andar ali a penar durante anos e anos e anos e anos e anos até se voltarem a reerguer. E para isso vai ser preciso um front office muito bom, escolhas muito interessantes de segunda ronda no futuro, porque lá está, não vais poder fazer a não ser que encontres tão burros como tu e tens que um bocado os Celtics têm tipo não sei quantos picks que eu devido que vão dar para este jogador. Vais ter que comer a calar e esperar aqui muitos aninhos para te recompor num oeste onde tu tens já duas equipas claramente a destacar-se, tendo em conta a juventude que têm, que é os Spurs e os OKC. E outras equipas, como por exemplo os Rockets, que também têm muita juventude, ok, tem o Kevin Durant, mas tem muita juventude ali. E vai ser cada vez mais difícil. Obviamente depois vais ter, lá está, as equipas geriátricas como os amigos do Gonçalo também de Los Angeles, Clippers, os meus Golden State Warriors e afins, que vão cair que nem os patinhos por causa das idades. Mas até lá vais chamar de comer muita sopa, vais ver muitos jogos horríveis. Um mercado que é extremamente apelativo no sentido que a Nova Orleans é um mercado interessante, uma cultura interessante, não propriamente ser um mercado grande ou um mercado pequeno, mas é a cultura de Nova Orleans, a cidade, o estado de Louisiana é uma cidade interessante para não só para visitar, mas também para viver. O que é que vai ser o futuro? Não faço ideia. Mas para mim é construir à volta de Jordan Poole. Um muro e isolá-lo. Um muro à volta dele. Exato. Não, eu concordo. Lá está, a nível de construção, por exemplo, acho que não fazia sentido que tens o Missy, que era o rookie do ano passado, poste, foste buscar o Derek Quinn, tudo muito bem, e foste buscar o Kevin Looney dos Warriors, ok, pronto, que atenção, não é mau poste, mas não faz sentido para a questão de ele com o Zion, atenção, não é? Fazia muito sentido. E depois a questão, lá está o próprio draft em si, que é verdade que o Fierce tem-se portado bem, mas não é um base puro, não é um base de construção, é um base mais de scoring, de lançar, coisa que a equipa acho que precisava de um base mais de criação, mas pronto, e depois da tal troca que se chama cola, fomos buscar um base, mas é o Jordan Poole, lá está, que também não dá essa coisa. E os Pelicans andam isto, a cidade de New Orleans anda nisto, que já tivemos Chris Paul por lá, já tivemos Anthony Davis por lá, e agora temos o Zion, ou seja, já estamos a passar há 23 anos e esta equipa, esta cidade só viu a sua equipa passar 2 rondas de playoffs durante estes 23 anos. Com estes jogadores que são, lá está, o Chris Paul, que é uma lenda, digamos assim, embora agora, pontos coitadinho, ali no dos Clippers, pronto, está mesmo a retirar-se completamente. E o Anthony Davis, que na altura, vocês lembram-se, na altura quando foi o draft dele, era um prospect daqueles, o maior prospect desde o draft de LeBron, por exemplo. E só ganhou uma ronda de playoffs quando nós esteve lá, e agora com o Zion, estamos a ver como é que está a ser esta era do Zion dos Pelicans. E andamos nisto. E é uma equipa, cidade que anda nas ruas da amargura, completamente. Sem grande brilho. Claro que vamos dizer assim, houve uma fase ou outra, mesmo com esta era do Zion, que, ok, quando foram aos playoffs sem o Zion e a equipa até, os tais jogadores secundários, portavam-se bem, nós pensámos, isto com o Zion e tal, saudável e em bom nível, não sei o quê, podemos ver ali alguma luz, mas agora essa luz está completamente eclipsada e, como diz o Gonçalo e bem, basicamente só há 2 jogadores que
podem trazer valor a nível de mercado de trocas, que é o Trey Murphy e o Albert Jones. E o Zion já nem, porque pá, o pessoal já olha para o Zion como olha para o Joel Embiid, porque é um jogador que está sempre lesionado e já nem joga metade dos jogos ultimamente. E esquece, é completamente para. Se eu não me engano, o ano em que o Zion jogou mais jogos, que foi há 2 anos, ele jogou 60 jogos. Houve um ano que ele jogou 70, mas lesionou-se no play-in no jogo contra os Lakers, do Gonçalo. Foi o tal jogo que até, atenção, fez um belo jogo, mas no clutch time lesionou-se e os Lakers aproveitaram e ganharam esse jogo. E lá está, ou seja, tu não tiveste nenhuma época completa, época regular e playoffs completa. Exato, e atualmente é como tu dizes, acho que nunca vamos ter isso, não é? Infelizmente aquilo em New Orleans as coisas não estão muito famosas. O que também não anda muito famosa é na cidade de LA. Não estou a falar dos Lakers, atenção. Estou a falar dos Clippers, que aquela equipa que toquei há pouco do Chris Paul, não é? Reformados, e o resto da equipa também está ali a bater à porta pré-reforma, porque para além disso, também notícia desta semana, falámos há pouco de lesões, também o Bradley Beal também lesionou-se, e atenção, vai ser uma lesão que vai afastar o resto da época. Sim, Bradley Beal não vai jogar mais esta época, foi uma aposta, se calhar foi o maior nome que os Clippers tiveram nesta off-season, que está interligado um pouco à troca do Norman Powell, que saiu para Miami, e os Clippers receberam John Collins, que até, atenção, John Collins que não é por ele que a equipa está mal, aliás que até é uma das coisas positivas nos Clippers. Mas de resto, aquela equipa dos Clippers, Gonçalo, que o Bradley Beal, atenção, que não vai deixar muitas saudades, porque do que ele jogou, tem sido uma miséria, mas não é só ele que tem estado assim um bocado a miséria. Aliás, aquela defesa que de antes, nós bem lembramos, quando na época passada os Clippers eram das melhores defesas da liga, e esta época tem sido uma desgraça, não é, Gonçalo? A equipa não está ao nível defensivo que estava o ano passado. É verdade também, neste momento não tem o Kawhi, que é ali, não digo que é o grande pêndulo no ponto de vista defensivo, mas é um jogador bastante importante na defesa. A própria defesa no pintado não está ao nível que estava, por exemplo, o ano passado. A equipa na transição não está a defender nada bem. É das equipas com o pior pace na liga. Ontem à noite tivemos o jogo ontem à noite, estamos a gravar isto hoje na segunda-feira. Tivemos ontem à noite o jogo entre Boston e os Clippers, que são as duas equipas com o pior ritmo, digamos assim, com o pior pace da NBA. A equipa está a jogar muito lenta, as rotações defensivas notam-se a milhas, está a ser demasiado mau. É verdade que a única coisa que lhes vale é ter um James Harden que não digo que está ao nível do James Harden de Houston, mas é um James Harden que está claramente a carregar o ataque de toda uma equipa às suas costas. É um jogador que está a tentar tudo tirar a equipa desta situação. Eu, como adepto, confesso, do Bradley Beal, digo que vi esta notícia como uma excelente notícia para os Clippers, porque é verdade que ele dá pontos, mas ele já nem isso dá com qualidade, porque defender, nós três conseguimos defender mais do que ele, ok? Nem nós três juntos, está bem? E até mesmo em separado defendemos mais do que ele. É verdade, sim senhor. Mesmo quando eu tinha o pé partido. Mesmo assim. Mesmo ao pé coxinho, dava-se a canadiano e aquilo dava para dar a volta. Mas é isso, quer dizer, uma equipa, eu ainda vejo uma equipa com qualidade, vejo claramente uma equipa muito fustigada ali por lesões e tudo mais. Vejo o Brook Lopez, que já o ano passado já estava a começar a dar mostras de que fisicamente já não estava naquele nível, mas como estava em Milwaukee e tinha o Giannis ao lado dele, tornava as coisas um bocadinho mais fáceis. Este ano não há isso, e nota-se claramente que o Brook Lopez já não é aquele jogador que fisicamente que outrora foi. É a equipa mais velha da NBA, em termos de média de idades, é a mais velha da NBA, o que também não é necessariamente um choque, por terem lá jogadores com 75 anos de idade. Mas
atenção, ainda vejo qualidade na equipa. Eu acho que esta equipa ainda é capaz de dar a volta. Continua a ter dos melhores treinadores da NBA, a ter uma excelente equipa técnica. Eu acho que eles irão conseguir dar a volta. Mas não está a ser fácil. Não está a ser fácil ver estes Clippers a jogar. Vi o jogo deles contra os Mavericks, curiosamente. No penúltimo jogo de Dallas. E via-se claramente, tanto uma equipa como a outra, mas nomeadamente os Clippers, que estamos a falar, uma equipa não estava nada bem do ponto de vista defensivo, né? No ataque as coisas pareciam muito, muito lentas. Não, qualquer defesa consegue, de certa forma, anular o ataque dos Clippers. E isso não era muito normal de há umas épocas para cá. Mas, enfim, boas notícias para os Clippers. Eu, como adepto dos Lakers, fico muito contente e por ver a equipa da Cave, que tem um pavilhão muito agir já agora, mas fico muito contente por ver a equipa da Cave nesta situação. Não consigo deixar de sorrir. E eu tenho pena porque lá está, como o Gonçalo disse bem, o pavilhão é muito giro. Eu por acaso também vi o jogo com os Mavs e é tudo muito mastigado, honestamente. Parecia tudo... Aquilo basicamente era pick and roll entre o James Harden e o Zubac numa tentativa de desfazer alguma coisa. Mas honestamente eu até tenho pena, porque o ano passado eu adorei ver os Clippers. Os Clippers foram muito giros de se ver, e nos playoffs os Clippers eram um osso duro de roer. Por exemplo, eu acho que o Dan parece também desceu um bocadinho a forma, passou o ano passado, não está ao nível que estava. Não está tão ativo, digamos assim. O Chris Paul, pronto, foi fazer umas férias a casa, percebo. O Bradley Beal é o Bradley Beal. Quem achar que quem deu um contrato, um Supermax, com uma cláusula de Manual Trade Clause, devia levar com um gato morto até ele miar. O Brook, como o Gonçalo disse bem, se tiver um 4 muito bom ao lado, ele vai ser bom. O problema é que quem é que vai pôr ao lado do Zubac nos Clippers? Difícil, e obviamente o Brook já tem uma certa idade. E atenção, o Brook foi daqueles jogadores que melhor envelheceu face ao que era esperado. Ele mudou por completo o jogo e não é ele agora ser, vou fazer estas aspas, exposto, que impede que o Brook tenha feito uma carreira que eu nunca pensei que ele tivesse, principalmente na fase mais avançada da carreira dele. E isso tem que se dar a mão à palmatória. O Batum também desceu muito fácil que devia. O Bogdanovic, parece-me que está mais ou menos o que estava o ano passado, mas lá está, quando a equipa está a jogar ou seja, se os outros não estiverem a jogar, obviamente o contributo passa a ser não tão eficiente. Agora, eu continuo a dizer, muita gente, por causa do que aconteceu aí com o Oklahoma e principalmente nos Rockets, não damos a mão à palmatória, mas o James Harden tornou-se um dos melhores bases da liga. Base criador para os outros. O James Harden, que era conhecido por fazer 40 pontos, e era ele que tinha a bola na mão e ele fazia os pontos todos, mudou por completo o estilo de jogo dele. E eu acho que muita gente ainda olha para o James Harden, para aquilo que foi o James Harden que nós associamos a Houston. E não é este James Harden. O James Harden é se calhar um dos melhores bases a jogar pick and roll com um poste alto. É absurdo a forma como ele cria e Philadelphia chegou a algumas rondas de playoff por causa do James Harden e não por causa do joelho do Embiid. O ano passado, quando o Kawhi estava mais em baixo, foi o James Harden que pegou na equipa. E este ano, mesmo que a equipa esteja mal e o recorde seja bastante negativo, mas a parte positiva é que o James Harden continua a carregar a equipa, continua a fazer
um excelente basquetebol. E lá está, eu acho que eu disse isto o ano passado e volto a dizer este ano. Temos que tirar às vezes o... Ele não é das pessoas às vezes mais fáceis de gostar de tudo o que ele implica, as declarações dele, a forma como ele quer ser trocado, não é. Mas quando olha, é impossível não gostar do James Harden. Impossível. Sim, e atenção, ele está a fazer uma época bastante interessante, a fazer lembrar até, a nível até de estatística, a fazer lembrar um bocado os Rockets, está com quase duplo-duplo de 26 pontos e 10 assistências. E está a ter o melhor registro de eficácia de triplo da carreira. Exato, com 40, basicamente se arredondarmos dá 40%, a lançar 9.4 tentativas, e muitas vezes as típicos triplos já à James Harden, não é? Que em jogada individual, ou ali depois de receber o bloqueio do Zuba, aqui mete lá o triplo. Mas este ataque dos Clippers é muito à base do James Harden, mas o resto não está a contribuir. E fica complicado. Depois, para além disso, o lado defensivo está a pecar demasiado. Curiosamente, estamos a gravar e entretanto veio uma notícia que o Derrick Jones Jr., por acaso, é um dos... Diz, Gonçalo. Era isso, não era? Querias falar? Não, eu ia falar noutra questão, que para os adeptos dos Spurs não ficarem muito em pânico, o Wembanyama vai ficar pelo menos 2 semanas de fora. Segundo os reportes, eles não é necessariamente uma coisa grave, é mesmo uma questão de grande... Os Spurs querem ter muita precaução a gerir o Wembanyama, porque sabem perfeitamente a importância que ele tem para a equipa. A lesão não é propriamente uma lesão grave, longe disso. Os Spurs é que preferem esperar que ele recupere, como deve ser, ficar 100% saudável. Acho que é mesmo uma lesão um estiramento, acho que é assim como se traduz na perna esquerda, mas pronto, por uma questão de precaução, espera-se que ele fique de fora pelo menos 2 semanas, mas segundo o que dizem os reportes, o Wembanyama está bem, até mesmo quando saiu no último jogo não tinha muitas dores, mas pronto, para a malta dos Spurs não ficar muito, muito preocupada, está tudo bem. E tu ias falar, pronto, do Derrick Jones, também vai estar agora 6 maninhas de fora, depois de uma lesão no MCL, que curiosamente foi a mesma lesão, ou melhor, uma lesão idêntica àquela que o Trae Young teve, por isso é que agora também está de fora dos Hawks. Os Hawks sem Trae Young estão-se a salvar muito bem. Estão-se a salvar muito bem. E o Wembanyama, pronto, apanhou o Curry e pronto, lesionou-se, não é? É o que faz, apanhar o Curry. É normal, porque é difícil parar aquele potente de musculatura e forma física, aquele poste incrível de 7 metros e 27, eu percebo. Mas pronto, Derrick Jones Jr. também lesionado no joelho, não é? Exato. 6 semanas, que era um dos jogadores, lá está, uma das peças defensivas dos Clippers. E pronto, coitado de Ty Lue, né? Que já não tem assim uma coisa. Pronto, mas atenção, os Clippers têm mesmo sorte de ter o Ty Lue, é só o que eu tenho para dizer. Sim, outro... são anos e anos e anos de decisões difíceis que fazem todo o sentido no papel, mas depois lesões e afins provocaram que não fossem tão fáceis. É certo que, como lá está, nós falamos, o recorde não é nada positivo, mas lá está, se calhar qualquer outro treinador da NBA ou 80% dos treinadores consegue. Exato. E pronto, e para fechar, uma nota positiva, Paulo Jorge vai regressar. Hoje à noite estamos a gravar, segunda-feira à noite, por isso... Espera aí, calma. Isto é uma notícia ainda melhor para tudo o que é podcast da NBA, porque, meus amigos, já não há concorrência. Depois disto, já podemos gravar à vontade, está tudo bem. Podcast é verdade, é muito difícil. A concorrência é fortíssima quando o Paul George está lesionado. É um homem que gosta muito de falar. Eu adorava que houvesse um podcast em que era o Paul George e o Draymond Green durante 3 horas. Vai acontecer. Eu acho que vai acontecer isso. E bem, e com esta bela notícia, despedimos e voltamos para a semana, malta. Fiquem bem.